Todos estão me vendo, me ouvindo? Que bom ver tantas pessoas por aqui sábado de manhã. Tá muito calor aí na cidade de vocês? Aqui tá muito calor, gente. Muito calor. Tem mais alguém do Aqui Rio de tá. Janeiro aqui? Não, todo mundo de São Paulo, regiões, Minas. O Rio Minas. tá absurdamente calor. Mas é bom, hein? É bom, não pode reclamar, não. Já tá com sensação Minas. térmica de 33 graus. Isso aqui é 9 horas da manhã, né? 9 da manhã. Vocês imaginam 2 da tarde como é que vai estar essa loucura aqui? Mas é isso, vamos seguir que a gente tem trabalho para fazer. Nós paramos na questão 10, né? Se eu não me engano, para começar a falar de time identificado. 10. Show de bola. Acho que tem alguém dando algum tipo de interferência aqui para a gente. Show. Ficou com alguma dúvida da aula passada? Foi difícil os cálculos? Mais ou menos, Karina? A Clarice chegou aí recentemente agora, deixou um depoimento para a gente lá no grupo. O importante é isso, gente, não desistir. Ninguém falou que ia ser fácil, né? Mas também a gente sabe que não é impossível. Se as pessoas estão passando na prova é porque tem um jeito de passar. Verdade é essa. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Que aí a gente já começa. Apareceu para vocês? Ainda não. 10, número 11. Foi? Tá em tela cheia? Foi. Tá em tela cheia. Tá em tela cheia? Não. Show de bola. Então, agora deve estar. Beleza? Vamos seguir, a gente ainda tem mais umas questõezinhas para fazer, de algumas outras questões que têm caído aí na nossa prova, que a CEA tem cobrado, né, dos nossos queridos alunos. Falamos na semana passada de alguns conceitos mais básicos, né, cálculo de N, IPV, PMT, FV, eventualmente, usando parcelas iguais, parcelas diferentes. Falamos um pouquinho de TIR, um pouco de VPL, no geral, ali, os cálculos mais simples para vocês começarem a entender os conceitos, né? Falando de conversão de taxa, que vocês vão utilizar aí futuramente nos cálculos de renda fixa, nos cálculos de renda variável, de impostos, de derivativo e de previdência, né? A parte da prova que cai mais cálculo é a previdência. Além da parte teórica, ela gosta de vir bem na parte de cálculos também. Essa nossa próxima questão vai falar também de TIR. Ah, Larissa, essa aí eu já sei fazer, a gente já repetiu essa questão. Ela tem alguns detalhezinhos pequenos que vão trazer para a gente o conceito de TIR modificada, e não a TIR que a gente está acostumado aí a calcular nas outras aulas, tá? Vamos compartilhar aqui com vocês. Certo investidor aplicou em um título de renda fixa com cupons pagando R$ 1.000 e recebendo juros no juros e principal conforme a tabela abaixo.
Imaginando que os reinvestimentos dos cupons serão feitos a uma taxa mínima de atratividade de 3% ao ano, qual será o retorno desta aplicação considerando os reinvestimentos dos cupons? E é exatamente esse finalzinho que pega aqui para a gente entender que a gente está falando do conceito de TIR modificada. Nos exercícios anteriores, muito parecidos com esse, até inclusive com o mesmo fluxo de caixa, né? A gente não falava de que o nosso investidor iria reinvestir os cupons ao longo dos anos, à medida que ele foi recebendo. E o que a gente tem no conceito de TIR modificada? A gente leva todas as saídas na data zero e todas as entradas na data do vencimento. É assim que a gente calcula TIR. Então, para cada fluxo de caixa, a gente precisa levar ele à data do vencimento. Por quê? A gente quer saber, no final, quanto que o nosso investidor ganhou reinvestindo os cupons que ele teve de juros aí sendo recebidos ao longo do ano. Então, aí, de fato, nós vamos encontrar qual foi a taxa interna de retorno que esse cliente ganhou reinvestindo estes cupons, tá? Então, o que a gente precisa fazer no primeiro momento? Descobrir qual é o valor no futuro de cada cupom sendo reinvestido hoje. Como que a gente vai fazer isso? NIPV, PMT, FV. Teclinha branca, basicamente, na nossa HP, tá? Eu vou abrir HP aqui também, porque eu ainda não abri a minha. Puxar a minha HPzinha aqui. Para que a gente possa seguir. Então, de bola. Deixa eu limpar aqui a minha HP, ela ficou com a memória última aqui, DYC, que eu ensinei vocês a calcular a idade. Confiram sempre se o C está ativado na tela, tá? O EX precisa sempre ficar ativado por conta dos juros compostos que ele vai trazer para a gente. Então, o que vai acontecer aqui? Deixa eu compartilhar a HP com vocês, para a gente ir seguindo os erros. O que eu disse que basicamente a gente precisa fazer? Nós vamos levar todos os cupons que foram recebidos pelo nosso cliente na data futura, para que a gente possa somar isso ao valor final do cupom e entender o quanto ele recebeu, tá? Então, o que a gente vai fazer? Limpar aqui a memória da HP, FCLX. Qual foi o valor do cupom que o meu cliente recebeu? R$ 50. Isso é CHS ou não? CHS, porque o meu cliente está reinvestindo o cupom, então está saindo dele. Então, CHS já ficou negativo aqui na tela, PV, beleza? Isso ele ganhou no ano 1. E todas as datas precisam ser levadas ao ano final, que é o ano 3. Então, qual é o meu prazo? 2. 2N. Beleza? Qual foi a taxa de reinvestimento? 3%. Qual é o futuro valor? 53.045. Anotem aí este valorzinho. Isso aí é o valor do primeiro cupom de R$ 50 aplicado no ano 1, lá na data do vencimento do cupom, tá? Lá na data do vencimento do título. Então, o nosso cliente já ganhou aí esse 53.045. Deixa eu anotar aqui, senão eu não me esqueço. Belezinha. Agora, a única coisa que a gente vai mudar é o prazo, ok? Não precisa apagar toda a memória da HP. Vocês podem simplesmente mudar aqui o N e apertar no FV de novo. Ó, vou mudar aqui. Na verdade, eu apertei um I, né, gente?
50, CHSPV. Vamos fazer de novo, ó. 2N, 3I, futuro valor. Show de bola, encontrei a data. Agora vamos calcular o valor no futuro do segundo cupom, que foi pago no ano 2. Do ano 2 para o ano 1, eu tenho 1N de diferença. Então, agora é 1N. O PV é o mesmo, 50. Chama o futuro valor. 51 e 50. É isso aí que o meu cliente vai ganhar no segundo ano. Beleza? Agora a gente precisa somar todos os valores que ele teve para encontrar a TIR. Beleza? Vamos limpar então aqui a nossa HP. No primeiro ano, o meu cliente ganhou 53,045. Enter. No segundo ano, ele ganhou 51,50. Mais. No terceiro ano, ele ganhou 1.050. Concordam? Está lá no fluxo de caixa. Então, no futuro valor, o nosso cliente vai ter 1.154,545. Deixa eu tirar 5 aqui, vai diminuir. 545. Isso aqui é o nosso cliente no futuro valor. Beleza? Quanto ele investiu no início? Quanto valia o papel? R$ 1.000. Como foi investimento? CHSPV. Qual que é o prazo? 3 anos, concordam? 3N. Eu tenho PMT? Não tenho PMT, então eu não preciso lançar nenhum valor na HP. Ou posso lançar zero, tá? Nesse caso não faria diferença. O que a gente está procurando? A TIR. Então eu estou procurando taxa. Estou procurando o I. Como as minhas respostas têm 2 casas decimais depois da vírgula, eu vou trabalhar com F2. 4,91. Vamos ver se eu tenho essa resposta. Vamos mudar aqui o compartilhamento. Temos essa resposta? Temos. No exercício número 1. No exercício número 1, não, né, gente? Na letra A. 4,91. Deu para entender o que acontece na TIR modificada? Deixa eu ver, tem uma mensagem aqui no chat para mim. Tony, 4,91. Perfeito. Deu para todo mundo entender? Querem que refaça? Me mandem aqui, senão a gente vai avançando. Como funciona o conceito de TIR modificada? Todas as saídas são levadas à data zero, todas as entradas são levadas à data do vencimento, à data final do título. Beleza? Isso é o conceito de TIR modificada. Então, o nosso cliente ganhou desta maneira, investindo R$ 1.000 e recebendo fluxo desse jeito, reinvestindo os fluxos, 4,91. Taxa mínima de atratividade dele era 3%. Ele reinvestiria nesse projeto? Sim, ele reinvestiria porque ele ganhou 4,9 contra 3, que era o mínimo exigido por ele. Tranquilo? Não é muito difícil, né? Só precisa lembrar de como fazer os cálculos lá na hora da provinha. Então, vamos avançar aqui para um outro... Só uma dúvida. O gatilho para identificar uma questão de TIR modificada seria ele mencionar o reinvestimento ou ele pode vir de alguma outra forma a questão? Não, é ele mencionar o reinvestimento dos cupons. Né? Dessa maneira. Isso. Aí, não necessariamente isso vai estar no final. Tem que tomar cuidado. Ele poderia ter falado lá em cima, pagando R$ 1.000 e reinvestindo os cupons. Então, tem que tomar cuidado ali com a leitura, né? Que é o que eu sempre digo. Não é a matemática que é difícil, é a interpretação que as pessoas, às vezes, passam
muito no automático. A gente, isso aqui eu já sei fazer. Pá. E com certeza, se vocês somassem no cálculo da TIR normal, quando a gente está procurando o F e RR, que são aqueles outros conceitos que a gente fez, com certeza tem a resposta aí. Se eu não me engano, é a letra D. Tá? Se eu não me engano, é a letra D. Quando a gente vai colocando fluxo de caixa diferente, lembra? F, G, G, PMT, G, PMT, G, PMT, F, R, R. Se eu não me engano, a resposta é a letra D. Então, com certeza, a prova ela é marota nesse sentido, né, de pegar vocês nessa questão. Mas TIR modificada é o nosso cliente reinvestindo os cupons ao tempo, tá? Também conhecido como payback descontável, tá? Mas aí fica um termo muito mais técnico que a gente não vai entrar com vocês. Vamos seguindo. Número 12. Essa já é uma questão mais teórica. Estamos falando aí de VAC, WAC, cada um pronuncia de uma maneira, ou também conhecido como custo médio ponderado do capital, tá? São variáveis que impactam o cálculo do VAC. Custo médio ponderado de capital. Capital próprio, capital de terceiro apenas, taxa livre de risco beta da empresa, capital próprio, capital de terceiro e alíquota de R, desvio padrão e retorno da empresa. Como que acontece esse cálculo, gente? A fórmula é bem feia, grandona, mas ela é bem simples de ser aplicada, tá? Quando a gente está falando de custo médio ponderado do capital, a gente está falando de uma empresa que precisa se financiar, precisa financiar um projeto, e não necessariamente ela tem todo o recurso internamente disponível, ou seja, os sócios não têm condição de arcar com toda aquela despesa para um reinvestimento, para o pagamento de uma dívida. Então, essa empresa vai ao mercado e lança mão de recurso de terceiro. Ela vai fazer um empréstimo, ela vai pegar um financiamento no banco, ela vai lançar financiamentos. Isso aí é o capital terceirizado, capital de terceiros, que não é patrimônio líquido, não é investimento dos sócios, tá? E o que acontece no custo médio ponderado do capital? Todo investimento que você faz, você espera ter algum lucro, né? E mesmo com as empresas, quando os sócios aportam valores nelas, eles estão visando ter lucro daquele investimento que eles estão fazendo. E aí, esse valor de quanto os sócios esperam ter de retorno em relação ao capital aportado é o que vai ter o custo do capital. Para os financiamentos, a mesma coisa. Você vai buscar um empréstimo e aquele empréstimo vai te custar 10%, 15%, 20%. E em cima do capital de terceiros, como a gente está falando de um financiamento, nós ainda temos o querido imposto de renda incidindo. Tá? Eu vou mostrar a fórmula do CMPC para você, que é custo médio ponderado de capital. Vocês podem ver dessas maneiras, tá? Na prova. Tanto como VAC, o WAC, cada um pronuncia a sua maneira, ou CMPC, custo médio ponderado do capital. Deixa eu mudar aqui o compartilhamento. 6. E pegar a nossa HPzinha. Para vocês verem como funciona a forma. É difícil? Não é. E essa fórmula, gente, eu estudei fórmula. Vocês não precisam gravar a fórmula, tá? Não precisam. Por quê? Assim que vocês abrirem a prova, lá na Ambima, vocês têm disponível um formulário de informações complementares que contém para vocês absolutamente todas as fórmulas, tá? Vocês podem consultar isso a qualquer momento da prova, sem nenhum tipo de problema, fica disponível, é só acessar lá. Deixa eu pegar uma fórmula aqui para vocês, que vai facilitar bastante o nosso cálculo.
Fala, ai, meu Deus, é muito difícil. Mas não tem nada de difícil, não. Deixa eu ver se eu acho ela em português aqui, para poder mostrar para vocês. Custo médio ponderado de capital. Deixa eu ver se eu consigo. Show de bola. Vê se dá para vocês verem a fórmula. Dá para ver? Dá para ver a fórmula? Precisa que aumente? Show de bola. Então, essa aí, gente, é a fórmula que vocês vão encontrar na prova, tá? É exatamente essa aí que vocês vão ver lá. Larissa, é um monte de letra, um monte de dados. O que está acontecendo aqui nesta fórmula? Primeira coisa, esse E e esse D aí que a gente está encontrando, a gente está falando de dívida de valores e de capital próprio ou patrimônio líquido, tá? No primeiro quadrinho aí, a gente tem falando em relação ao patrimônio empresarial, tá? Ao PL. Esse RE aí é o custo que a empresa, que os sócios exigem de retorno, tá? Que é o retorno ali empresarial, podemos dizer assim. Beleza? O E é o PL da empresa, ou seja, quanto ela está investindo para disponibilizar para fazer aquele recurso, aquele investimento, aquele crescimento da empresa. O D é o capital de terceiros, tá? É o valor da dívida. Isso é que é o D. A gente vai fazer os cálculos juntos aqui. E aqui, já na segunda parte da fórmula, a gente tem 1 mais T, que a gente está falando de 1 mais taxes, né? Que são os impostos, as taxas, vamos dizer assim. Nós temos aí o valor do imposto de renda descontado, tá? Então, a gente vai lançar, eu vou abrir o outro Windows aqui para fazer a fórmula direitinho junto com você, e a gente vai lançando aí, fazendo a soma. Belezinha? Deixa eu voltar aqui para compartilhar de novo com vocês a questão, para a gente ler o que está acontecendo. Tchim. Encheu a tela aí para vocês? Uma empresa possui 80 mil de capital de terceiros e 27 mil de capital próprio. Beleza. Estima-se que o custo do capital próprio é de 17%. E o custo de capital de terceiros é de 10,5% ao ano, com uma alíquota de imposto de renda de 25%. Neste caso, o custo médio ponderado do capital, o VAC, será de quanto? Então, a gente está dizendo aí que o banco emprestou um dinheiro para eles no valor de R$ 80 mil e cobrou 10,5% ao ano de juros. E os sócios aportaram 27 mil e desejam ter de retorno no mínimo 17. Descontando aí o imposto de renda que a gente já tem por utilizar o capital de terceiro, quanto que isso custa para a empresa? Vamos lançar a mão aqui do nosso Windows. Karina me mandou aqui, pulou a questão 13. Karina pulou a 13 porque ela era igualzinha a 14, tá? É só isso. Deixa eu abrir aqui com vocês o Windows, que aí vai ficar mais fácil. Windows não, né? O Word. Então, vamos lá voltar na fórmula. Deixa eu ver se eu consigo copiar a fórmula aqui. A gente colar
Vamos ver se dá para pular ela. Vai dar. Vamos fazer aqui o nosso custo médio ponderado do capital. CMPC. Não conseguindo me ver? Show? Se eu conseguir abrir o 1956, que o Word não está ativado. Sumiu tudo. Se eu consigo abrir o Word aqui para vocês. Para podermos seguir. Isso aqui vai dar para a gente seguir. Apareceu? Tá vindo. Apareceu a formulinha? Show de bola. Então, vamos seguir aqui com o nosso cálculo. Primeira parte, o custo do patrimônio líquido, tá? A parte dos empresários aportando na empresa. Vai ficar como? VAC igual. O que vai acontecer aqui? Quanto é o patrimônio que os sócios aportaram? 27. Não foi? 27 mil de capital próprio. A gente vai dividir isto pela soma da dívida mais o patrimônio, ok? A dívida era, o patrimônio era 27 mais 80, que foi o valor que eles pegaram emprestados com o banco, por exemplo. Vamos multiplicar pelo custo do capital próprio, que é 17%. Beleza? Vamos somar isso agora a parte de terceiros. Qual que é o valor da dívida de terceiros? 80, que vai ser dividido por 27 mais 80, mesma coisa. Vamos multiplicar isso aqui por 1, abre um parênteses aqui, menos 25%, que é o valor do imposto de renda. Então, já está montada a primeira parte do nosso VAC. Melhorou? Melhorou a visualização? Agora ficou muito grande, né? Tá dando para entender, gente? Então, vamos aqui para a segunda parte do exercício. Agora vamos fazer os cálculos. Faltou a taxa ali, ó.
Faltou multiplicar a taxa aqui, né, gente? Diminuir aqui para ele poder caber direitinho na tela. Aqui, ó. Faltou eu multiplicar por 10,5, né? Show de bola. Que é o custo do capital do terceiro. Perfeito. Então, VAC. Valor do capital próprio, PL, dividido por PL mais dívida, multiplicado pelo valor do custo do capital próprio, somado ao valor do capital do terceiro, dividido pelo patrimônio líquido mais dívida, multiplicado pelo custo do capital do terceiro, multiplicado pelo valor do imposto de renda. Vamos Professora, seguindo aqui. Perfeito? 10,5 não é por cento também ou não? Desculpa, Guilherme, fala um pouquinho mais alto que eu não te ouvi. O 10,5 é porcentagem também? 10,5% é porcentagem também. Tá. Beleza? Só tá atento aí. Show de bola. Então, vamos lá. Ó. VAC é igual. Vamos começar a fazer os cálculos. Aí eu vou precisar da nossa queridona HP. HPzita. HP aqui, vamos limpar ela. Show de bola. Então, como ficou a soma? 27. Enter. 80 mais 27, se eu não me engano, dá 107, né? Enter 107, divide. 0,25. Show? Vamos multiplicar isso aí depois por 17%. Vamos puxar aqui um F6, que eu acho melhor da gente trabalhar. Como a gente está falando de equivalência de taxa. Então, 0,25, 23, 36. Vou anotar aqui, senão eu esqueço. 0,25, 23, 36. Multiplicado por 17%. Mais a outra parte. Vamos limpar aqui a HP. A outra parte que a gente tem 80 dividido por 107, divide 74, 76, 64. Ok? Zero ponto 74, 7664. Que vai multiplicar. Agora vamos fazer a multiplicação aqui. 1 menos 25 dá 0,75. Então, eu vou multiplicar. 10,5 do imposto, enter, 0,75, multiplico. Tá dando para entender? Descobrimos aqui o valor da taxa. Vamos multiplicar por 7,875,000. Ó, aqui eu lancei tudo que a gente fez do custo médio de ponderado até agora.
lançamos esse aqui o valor do custo capital próprio, multiplicado por 17%. Esse valor aqui, 0,747664, referente a 80 dividido por 107, multiplicado 7,875, 10,5 vezes 0,75. Agora vamos multiplicar toda essa galera aí, ok? Vamos chamar HP de novo. Vamos botar aqui a memorinha. Custo do capital próprio, 0,252336, enter 17. O que eu fiz errado aqui? 0,252336, enter. Multiplica pelo capital do terceiro. Tá compartilhando com vocês, HP? Tá compartilhando HP com vocês? Eu não tô vendo. Tá? Show. 0,2523. Enter 17. Multiplica. 0,42897,12. Então, 4,2897,12. Mais. Agora o custo do capital do terceiro, que é aquelas outras duas que a gente achou. O valor 0,747664, enter, multiplicado pelo custo, com imposto de renda. 875,000 vezes 5,887854. 5,8878. Então, ó, tá ficando assim. Até agora. Agora a gente só vai somar e descobrir quanto custa esse capital para o nosso empresário. 4,289712, deixa eu somar aqui na minha mão. 4,289712, enter. 5,887854 mais 10,18%. Dá para entender o raciocínio? Faltou isso aqui. Ok? Custo médio ponderado de capital. Então, para a nossa empresa, o que a gente tem de leitura em relação a isso? Ela tem hoje um custo total aí de R$ 107.000, vamos dizer assim, é o que ela tem para trabalhar. E estes R$ 107.000 custam para ela, no mínimo, 10%. Então, vamos supor que a empresa está comprando um material para vender, alguma coisa, alguma matéria-prima. O lucro dela, pelo menos, tem que partir acima dos 10,18. Porque se ela vender com lucro de 10,18 sobre os 107, ela zera completamente. Ela fica empatada. Ela não tem R$ 1 de lucro. Porque tudo que entrar, ela vai utilizar para fazer pagamentos de juros. Seja para devolver o capital
do sócio, do capital próprio, e para pagar os juros do capital de terceiro. Então, falando ali de R$ 107.000, se ela estivesse investindo no projeto, ela deveria vender ele por, no mínimo, 107.000 enter 10,18%, mais, no mínimo, 117.892,60. Então, isso serve para entender muitas vezes de onde parte, né, o lucro da empresa, de qual é o ponto de partida dela. Esse aí é como se fosse o ponto de partida dela. Ela não pode fazer uma promoção abaixo desse valor, porque ela estaria no prejuízo. Então, tudo que ela começar a vender, ela precisa que seja superior a estes 10%, para ela sair do 0 a 0 e começar a ter R$ 1 de lucro que seja, tá? A fórmula é grandona, parece ser muito difícil, mas no final das contas não é não. Vou ver se eu consigo copiar e colocar aqui no chat para vocês. Eu não sei se vai dar para copiar a foto. Coloquei a resolução aí para vocês no chat. A fórmula, se vocês digitarem na internet, vocês vão conseguir encontrar ela aí de uma forma bem simples, bem fácil. Tá? Tranquilo? Então, aí, alternativa B. Ficamos com a resposta B. 10,18 é o VAC desta empresa. Belezura? Vamos para a próxima. Falar de tabela saque e tabela price. Existe no programa da CEA 3 tabelas, tá, gente? Saque, price e uma tabela que se chama SAAR, que é o Sistema de Amortização Americano. Eu nunca vi nenhuma questão na prova de Sistema de Amortização Americano, tá? Inclusive é o que a gente faz o cálculo mais fácil de todos. Mas nunca apareceu na prova, tá? Vamos ver aqui o que o exercício está pedindo para a gente. Carlos faz um financiamento de uma casa no valor de R$ 350.000 em 180 meses a uma taxa de 120, de 1,2 ao mês. Um analista de investimento mostra para ele as tabelas saque price e analisa as seguintes afirmações. No saque, a primeira parcela terá um valor maior, sendo os juros e a parcela decrescente durante o período. Na price, o valor dos juros é decrescente e o valor da parcela é constante. Os juros pagos para ambas a tabela serão os mesmos no final. Vamos ver aí o que acontece. Já responderam aqui para a gente 1 e 2, 1 e 2. Todo mundo aí confiante na letra C. Show de bola. Vamos abrir aqui, de novo, o nosso Word para a gente fazer um cálculo bem tranquilo e entender como que funciona. Qual a diferença das duas tabelinhas? Primeiro, na price, nós temos... Larissa, às vezes eu fico em dúvida de qual é qual. Pega pela letra que contém cada tabela. A price começa com P. P de PMT, constante. Price é PMT constante, série uniforme. As parcelas não se alteram ao longo do financiamento. Na saque, tem um A bem no meio dela, de amortização constante. O que acontece? O valor amortizado mês a mês é sempre igual. Então, na tabela saque, o valor dos juros é menor ao longo do tempo. Vamos fazer um comparativo aqui de como ficaria a primeira parcela no caso desse financiamento aí que o nosso cliente está fazendo. A gente utiliza a tabela price. A gente tem aqui parcelas constantes. PMT constante. Deixa eu aumentar a letra de 6. E aí fica melhor de todo mundo poder ver. Show de bola. Então, na price, eu estou falando de uma PMT constante.
Como que a gente trabalha com parcelas constantes? Se eu tenho parcela constante, eu já sei que eu vou usar as teclas brancas da HP, que são N, I, PV, PMT, FPV. O que ele traz para a gente no conceito ali do exercício? O nosso cliente comprou uma casa de 350 mil reais. Então, o PV desse cliente é 350 mil. Esse PV é positivo ou negativo? Ele está comprando a casa. O PV é positivo ou negativo? Alguém mandou negativo. Então, ele também é negativo. Este PV é positivo. Porque a casa está entrando para ele e o que ele vai pagar são as parcelas. Então, a PMT tem que sair negativa na nossa tela da HP. Ele não está pagando a casa à vista. Ele está recebendo 350 mil em lucro, tá? Em crédito. Porque ele está financiando a casa. Então, esse PV é positivo. Qual que é o prazo? Aqui ele falou para a gente que são 180 meses. Opa, já está em mês aqui para mim. Maravilhoso. Qual que é o meu I? 1,2 ao mês. Ou seja, não preciso converter ninguém, porque está todo mundo saindo ao mês. Por que está todo mundo saindo ao mês? Isso é importante. É a PMT que manda. E, normalmente, as parcelas de um financiamento imobiliário são pagas mensalmente e não anualmente. Qual que é o futuro valor? Zero. Por que é zero? Porque toda dívida, depois que você acaba de pagar, vale R$ 0. Então, a gente está pesquisando aqui essa querida PMT. Vamos puxar a nossa irmãzinha aqui na tela. Vem cá, HP. Vamos compartilhá-la com vocês e descobrir qual é o valor da primeira parcela na tabela Price. Então, vamos lá. Qual que é o N? 180. N 1,2 e PV 350 mil, zero no futuro valor, PMT. Quanto que é a PMT? 4.755,53. Deixa eu anotar aqui, senão eu esqueço. 4.755,53. É 55 ou 75? Já esqueci. 5553. Perfeito. Isso aí é na tabela Price. Vamos voltar aqui agora para a tabela saque. Então, belezinha. Já descobrimos quanto vale a primeira parcela. Não só a primeira parcela, né, gente? Todas as parcelas. Porque nós estamos falando de um sistema de amortização, de um sistema de PMT constantes. Então, todas as parcelas do financiamento do nosso cliente vão custar R$ 4.755,53 durante todo o financiamento dele. Se ele decide fazer pela saque, nós temos a amortização constante. Belezinha? E aí, o que acontece? O cálculo da tabela saque, a gente precisa descobrir quanto ele amortiza por mês. Por quê? Toda parcela deriva de amortização mais juros. Isso é o que caracteriza a sua parcela de qualquer coisa. Parcela é amortização mais juros. A gente precisa descobrir quanto ele amortiza por mês do principal, em relação a cada parcela que ele paga.
Qual é o valor do financiamento? 350 mil. Qual é o prazo? 180 meses. Qual é o valor da amortização? Para a gente entender quanto ele amortiza, é simplesmente calcular o saldo devedor dividido pelo prazo. Então, ele vai pagar aí 350 mil dividido em 180 meses. Ele amortiza por mês R$ 1.944,44 por mês. Então, em relação à parcela que ele paga, 1.444 é principal amortizado. Mas o valor da parcela é 1.944? É claro que não, né? Porque a gente tem que somar os juros. E os juros é sempre sobre o capital principal. Então, na saque, as parcelas começam maiores e vão decrescendo ao longo do tempo. Vamos descobrir quanto é os juros da primeira parcela? Quanto é os juros na primeira parcela? É 350 mil multiplicado por quanto? Quanto que é os juros do mês? 1,20, que vai dar para ele os juros de, vamos descobrir aqui, 350 mil entre 1,20%. R$ 4.200. Juros. Então, ele fica com uma parcela no final de primeira parcela é igual a principal amortizado, 1.944 mais 44 mais 4.200, que dá para ele um total de, deixa eu tomar aqui, 6.144,44 centavos. Nossa, é muito diferente a primeira parcela na saque da Price. O que acontece nesse sentido? Mas no mês que vem, ele deve 350 mil menos 1.944,44, porque ele amortizou do principal. O que acontece? Geralmente, aí vai muito da capacidade de pagamento dos clientes. Na tabela saque, ele paga menos juros, tá? Por quê? Os juros é sempre menor, porque o amortizado cresce. Então, mais ou menos ali pela metade do financiamento, a Price fica mais cara do que a saque. Até a metade, nosso cliente tem a ideia de que, como a parcela da Price é constante, a da saque é mais alta, de que ele está pagando mais juros. Mas o que está acontecendo? Ele está amortizando mais rapidamente o saldo devedor principal, que é os 350 mil da casa. No mês que vem, esse juros de 1,20 vai ser cobrado sobre 1.350, sobre 350 mil, menos 1.944. E assim sucessivamente, porque ele está amortizando do principal. Então, quando a gente vai recomendar um financiamento para um cliente, se ele tem a capacidade financeira de manter um pagamento mais alto no início, é recomendado que ele faça a tabela saque, tá? Porque os juros são menores. Belezinha? Deu para entender? Deixa eu copiar aqui a resolução para vocês e colocar lá no chat. Beleza. Compartilhei. Então, vamos voltar aqui nas opções e ver o que nós temos de respostas. Vamos ver. Na tabela saque,
Na saque, a primeira parcela terá um valor maior, sendo os juros e a parcela decrescente durante o período. Perfeitamente correto, né? É exatamente esse o esquema da tabela saque. No price, o valor dos juros é decrescente e o valor da parcela é constante. Perfeito, é exatamente esse o conceito da price. Na saque é o contrário. A amortização é crescente e a parcela é decrescente, tá? A amortização é constante e a parcela é decrescente. Perfeita a segunda colocação. Os juros pagos para ambas tabelas serão o mesmo valor no final. Não, né? Na tabela saque, a gente paga menos juros. Na tabela price, a gente paga uma quantidade de juros maior. Lembrando que juros é o custo, é o valor do dinheiro no tempo, tá? Quanto mais tempo, mais juros. Seja ele para o lado positivo, quando eu estou falando de um investimento, seja ele para o lado negativo, quando eu estou falando de uma dívida, de um financiamento nesse sentido, tá? Então, alternativas corretas, 1 e 2, alternativa C de ceia. Belezinha? Vamos passar aí para a próxima. Número 16. Uma empresa tem o seguinte demonstrativo de resultados. A conta dela em milhões, receita líquida de 330, negativo em contabilidade, a gente vai sempre descontar, tá? Quando a gente tem esse sinalzinho de menos aí, é sempre débitos. Custo do produto final aí, né, do valor final do produto, 190 milhões, lucro bruto, 140 milhões, despesas operacionais de 80 milhões. Sabendo que a empresa registrou depreciação e amortização no valor total de 50 milhões, qual foi o EBITDA da empresa no exercício? EBITDA, gente, é a sigla em inglês, né? E quando a gente traduz por português, a gente gosta de traduzir como lagida, porque aí a gente não esquece, tá? Lagida, lucro antes de juros, impostos, taxas, né? Depreciação e amortização. Esse é o EBITDA, que é de fato o lucro líquido da empresa no final de tudo isso aí. Como que a gente calcula esse querido? À medida que vão sendo lançados aí, a gente precisa conhecer, não sei se tem alguém da contabilidade aqui, alguma coisa nesse sentido, da administração, a gente precisa entender, conhecer como funciona um DRE. Passou um doido de moto aqui. A gente precisa conhecer o que é um DRE, que é um demonstrativo de resultados, tá? É ele que vai trazer para a gente todos os custos e lucros que a empresa teve ao longo de certo período, geralmente ali durante o ano, tá? É assim que a gente calcula o EBITDA. Então, aí, no caso, está trazendo para a gente o balanço de uma empresa, tá? Que registrou ali para a gente essa conta de receita total e a gente precisa descobrir quanto que ela teve de lucro final, de EBITDA, tá? A soma é basicamente essa aí mesmo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Word para a gente poder calcular o EBITDA. EBITDA ou lagida. Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Lucro antes de impostos, juros, amortização e depreciação. Belezinha? Deixa eu me chamar a resolver aqui para nós. Show de bolinha. Então, como que funciona aqui, ó?
Deixa eu ver. O Tony mandou aqui pra gente 110. Show de bola. Vamos entender como que a gente calcula isso aqui. No DRE, sempre é trazido para a gente receita total, quanto que custa o produto final da empresa, né? Que é o CPV, o lucro bruto e despesas operacionais. Então, o que que acontece? Aqui está bem simples da gente fazer a soma. Receita líquida da nossa empresa foi de 330 milhões de reais. Ela teve ali um CPV de 140, que depois vai ser deduzido de despesas operacionais. 190, né? O lucro bruto ficou para ela aqui de 140. Até a parte do lucro bruto é o que a gente chama diminuídos as despesas, né? 140 menos 80. A gente tem ali um EBIT de 60 milhões de reais. Isso. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos somar. 330, 190 menos. Fiquei com um lucro bruto de 140. Preciso deduzir despesa operacional. Fiquei com 60. O que é isso, gente? Despesa operacional, o custo do produto e as despesas operacionais, vamos supor que isso aqui seja uma, sei lá, talvez uma pizzaria, alguma coisa nesse sentido. A despesa operacional é quanto custa o pizzaiolo, quanto custa o queijo, quanto custa a mão de obra. Tudo isso está ali dentro da despesa operacional, tá? Isso vem abaixo do lucro bruto. Por quê? Os 330 milhões é de fato quanto entrou ali para a empresa, ok? Então, eu fico ali com o CPV para descontar de custo do produto, né, do valor do produto final, de 190 milhões. Isso aí é quanto eu tive de custo de matéria-prima, vamos dizer assim. Quanto eu precisei investir para poder gerar aqueles 330 milhões de reais. Então, isso me deixa com um lucro bruto de 140 milhões. É isso aí que eu ganhei de fato? Não, porque eu preciso deduzir outros custos, que são as despesas operacionais. Se eu estou falando aí de uma pizzaria, né, dando exemplo, aí vai entrar o custo do pizzaiolo, o transporte, a caixa, tudo que inclui ali o telefone, a internet, tudo isso é uma despesa operacional. O lucro, os juros que eu tenho no banco. Então, ali eu vou descontar mais 80 milhões, tá? E aí, a gente tem aqui. Então, sobrou no caixa ali 80 milhões para mim de lucro operacional, diminuindo, né? Sobrou para mim 60 milhões, porque eu tinha um lucro bruto de 140, diminuí de 80, que foi a minha despesa operacional. Então, isso para mim também é débito. Sobrou no caixa da empresa ali 60 milhões de reais. Então, a pizzaria lucrou 60 milhões de reais? Não. A gente está parado nos 60 milhões no EBIT. Até ali, eu só deduzi impostos e taxas. Falta a depreciação e a amortização. Só que o que acontece? Sabendo que a empresa registrou depreciação e amortização no valor de 50 milhões, qual foi o valor do EBITDA da empresa neste exercício? Por que a gente vai aqui agora fazer uma soma? 50 milhões mais 60, a minha empresa vai ficar com um EBITDA de 110 milhões de reais. Porque o que acontece? A depreciação e a amortização já estão deduzidas nas despesas operacionais e no CPV. Ela não é um custo a mais. O que é isso? O desgaste do forno, o desgaste da cadeira, a depreciação de um computador que eu tenha, o carro da empresa, mas aquilo não deixa de estar dentro do custo bruto do final do produto, nem da despesa operacional. Então, nesse caso, esse EBIT vai ser somado ao DA que falta, que é depreciação e amortização. Então, a nossa empresa tinha ficado com um lucro operacional
de 60 milhões, que é 140 menos 80, mais a depreciação de 50 milhões. Isso precisa ser somado, porque senão ele vai ser deduzido duas vezes. É uma pegadinha? É uma pegadinha, tá? É sim uma pegadinha. Porque em alguns exercícios vai ficar claramente especificado para vocês qual foi o valor da despesa, da depreciação e da amortização. E ele vai ser somado aos exercícios de vocês, tá? Então, a gente não entende muito bem por que que cai EBITDA no cálculo da CEA, tá? Porque isso aí é custo empresarial, é juros empresarial. Isso não entra para o nosso cálculo. A gente não vai fazer EBITDA no dia a dia, tá? Enquanto assessores de investimento, enquanto gerentes de conta, isso vocês não vão ter. Mas onde vai auxiliar vocês? Se futuramente vocês migrarem aí para o ramo da PJ, não sei se já tem alguém aqui que trabalha com PJ, eu acho que tem, vocês vão precisar saber analisar um DRE. Vocês vão precisar saber analisar um balanço patrimonial, até para auxiliar o cliente de vocês. Onde o nosso cliente é mais passivo? Será que o meu cliente é ativo em alguma coisa? Será que eu já tenho um cliente muito endividado? Então a gente começa a entender como que funcionam esse tipo de demonstrativo, que é função do contador, tá, gente? Mas acaba facilitando para vocês na negociação com o cliente. Quando ele enviar para vocês, o meu balanço patrimonial da empresa é isso, você de cara já consegue saber se é uma empresa endividada, se é uma empresa com boa saúde financeira. Então, tudo isso vai fazer bastante diferença para vocês lá na frente, tá? Não é um cálculo difícil, mas precisa entender qual é a soma e quais são os cálculos que são dedutíveis, tá? Se EBITDA ficar muito difícil, lembra do Lagida. Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Então, nesse caso aí, a nossa empresa vai ficar com lucro operacional, o EBIT, de 60, porque é 140 menos 80. Nós vamos somar de novo a depreciação e a amortização, porque ela já foi deduzida lá em cima no custo do produto final, tá? Que é o CPV, ok? Então, alternativa C, 110 milhões de reais. Vamos para a 17. Mais uma. Opa, pulei. Nosso último exercício. Vamos para a 17. Uma empresa obteve lucro líquido no valor de 17 milhões no exercício passado. Essa empresa recolheu 4 milhões em tributos e teve despesas financeiras no valor de 1,5 milhão de reais. Sabendo-se que as despesas com depreciação e amortização foram de 2,3 milhões, qual é o EBITDA da empresa? Então, vamos voltar aqui no nosso WordPad. Show de bola. O que ele disse para a gente? Que a empresa teve lucro líquido de 17 milhões. Então, o EBIT dela foi 17 milhões. 17 milhões. Qual foi o I da minha empresa? Qual foi os juros? Foi o interest, que é juros. O I da minha empresa, o exercício me traz que foi 1,5 milhão. Quanto que ela pagou de imposto de renda? Tributo, 4 milhões. Isso aí é o T. 4 milhões. Show? Quanto a minha empresa? Tony já respondeu aqui para a gente, letra A. Vamos conferir, Tony. Quanto a minha empresa teve de depreciação e amortização? Ele traz aqui para nós 2,3 milhões de reais. Milhãozinho. Então, aqui agora é só a gente somar. Vamos puxar a nossa HP. R$ 17 milhões
Vou colocar aqui pequenininho, tá? Porque não vai fazer diferença pra gente. Então, 17 milhões, enter. 1,5 mais 4 milhões de imposto de renda e juros, bastante coisa, né, gente? Mais 2,3 de depreciação e amortização. 24 bilhões e 800 mil reais de EBITDA, de lucro líquido. Isso é o que a minha empresa teve no final do ano. Vamos voltar aqui nas opções. Ficamos com a letra A, 24,8 milhões. Larissa, repassa esse cálculo para mim, por favor, na HP. Com certeza. Deixa eu puxar ela aqui de novo. Legal. Aqui, Karina, a gente vai somar tudo isso, tá? A gente precisa identificar quais são as letras que já foram dadas. Ele está falando para a gente que a empresa teve lucro líquido de 17 milhões. Isso é o EBI, que é lucro antes, tá? Então, 17. Eu não vou colocar o zero, senão vai ficar muito grande o cálculo, tá? Dos milhões. Mas aí você pode colocar, não teria problema nenhum. 17 milhões. Enter. A gente vai somar aos juros que foram pagos pela empresa, que foi de 1,5 milhão. Ela pagou 4 milhões de imposto de renda ou de outros tributos. Então, 4 mais. E ela teve uma depreciação, uma amortização de 2,3. 24,8 milhão. Deu para sacar? Ficamos com a alternativa A, 24 milhões e 800 mil reais. Esse é o EBITDA da empresa. Isso é o que aparece no balanço patrimonial, na verdade, no demonstrativo de resultados dela, que é a conhecida aí DRE, tá? A gente acaba utilizando aí, eventualmente, com alguns clientes. Pode ser que aconteça, gente, para vocês. Eu até tive um caso muito recente aqui no banco, de um cliente que tem um volume grande na pessoa jurídica e não sabe como passar para a pessoa física. Porque ele, né, não quer pagar imposto. Então, não quer passar ali por dentro. E agora a empresa dele é tributada como lucro real. Então, assim, ele não tem a possibilidade de fazer nenhum tipo de movimento sem nota. Porque empresas que são tributadas por lucro real, tudo que sai aqui tem que aparecer aqui. Isso é o lucro real, tá? Diferente do lucro presumido, que presumido, a Receita Federal pressupõe que você vai ganhar aquilo, podendo variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, e tem o Simples Nacional, que é por onde os MEIs são tributados. Por isso que você paga uma taxa lá bem pequenininha, de 70 e poucos reais, e pode ter a sua pessoa jurídica ativa, o seu CNPJ. Eu acho que está limitado. Eu não sei se ainda está, mas era 81 mil reais por ano de lucro para o MEI, tá? Eu acho que agora, a partir do ano de 2024, vai para 144 mil, alguma coisa nesse sentido que os MEIs vão ainda ser considerados MEIs. Se você tem um lucro anual, né, emissão de notas que supere esse valor, você já é caracterizado como microempresa. Aí o custo dobra, porque você é obrigado a ter contador, você é obrigado a ter outros papéis, tá? E aí o imposto é muito maior, né? Porque vai para 15%, vai para 6% de microempresa. Então, nesse sentido, quando esse cliente falou para mim, Larissa, me ajuda em como que eu passo o dinheiro da jurídica para a física. Não é simplesmente fazer uma TED ali, transferência entre contas. Precisa sair de um lado e aparecer no outro. Então, foi através do DRE, da empresa do cliente, que a gente conseguiu dar um auxílio para ele de como ele poderia fazer a transferência dos valores da jurídica para a física, por conta de isenção dos investimentos, para ele fazia mais sentido fazer o investimento com a pessoa física, tá? Então, o nosso cliente optou por isso com a ajuda do assessor e do gerente de contas, que souberam analisar de uma forma correta o DRE dele, tá? Não fiquem preocupados com a análise de DRE, mas saibam como é feito o cálculo do EBITDA.
Pode ser que apareça uma questão na prova? Pode ser que não apareça nenhuma, tá? A prova é um sorteio de questões ali para vocês, então pode ser que apareça, pode ser que realmente também não apareça nenhuma questão, tá? Mas é importante de vocês saberem calcular porque é uma questão simples que vocês garantem o pontinho lá na prova, que não dá para perder, que é só uma soma. Não tem fórmula, não tem nada. Tem que lembrar o que é o EBITDA. Se ficar muito difícil, traz para o português. Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Lagida, com J, tá? Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Show? Essa é a nossa última questão da matemática. Falamos aí de uma forma bem geral de todos os possíveis cálculos que possam aparecer para vocês. O próximo que vai entrar com cálculo mais a fundo é a questão da previdência, tá? Mas não isenta a gente dos cálculos aí da renda fixa. Podem aparecer questões pedindo para a gente comparar um CDB de 100%, uma letra isenta, uma NTNB com um outro produto, um produto futuro. Qual deles paga mais imposto? Qual deles paga menos imposto? Onde o nosso cliente é melhor remunerado? Então, a questão da conversão das taxas tem que estar bem clara na mente de vocês, de como que a gente faz isso, né? A gente vai entrar aí na seara da renda fixa na próxima aula, que já é módulo 3 do programa, do exercício. Então, vamos entrar em renda fixa, variável e derivativos. É o que cai no módulo 3 para vocês. Não precisa ter medo de derivativos, tá? Tem muita gente que faz muito. Não é muito medo, assim, mas a galera é bem receosa em relação à questão quando a gente Terrorismo. fala de call, de put, de lançador, de comprador, de vendedor, de não sei o quê. Não precisa ter medo, precisa entender o que acontece. Ah, é mercado futuro, é mercado a termo, é mercado de opções. Não fiquem preocupados, o exercício, as coisas vão se avançando ali com calma, com pouco tempo, mas vai dando tudo certo. O que você falou, Tony? Não escutei. Terrorismo, né? Terrorismo. Terrorismo, exatamente. A galera faz terrorismo sobre o mercado de derivativos, mas depois que a gente aprende a trabalhar e aprende a entender, eles são muito específicos, cada mercado tem a sua regra. Depois que você. É um mercado de decorar, tá, gente? Não tem muito ali, de fato, que aprender, é decoreba mesmo. Mas depois que a gente aprende, aquilo fica bem mais normal pra gente. Aí você vai falar de ajuste diário. Opa, já sei que tá falando de mercado futuro. Ah, tô falando de lançadores e vendedores, então tô falando de mercado de opções. Tô falando de troca de indexador, já sei que tô falando de swap, porque não tem troca de indexador em outro mercado. Então, ali, de fato, é uma decoreba chata. Mas depois que a gente aprende, as coisas vão fluindo. Tá bem? Esse é o nosso último exercício. Espero que vocês tenham aproveitado, que tenha dado para pegar aí a matéria como um todo. Se tiverem dúvidas, estiverem fazendo outros exercícios da nossa plataforma, ficar alguma coisa pouco clara, pode compartilhar o exercício com a gente no grupo. A gente manda a resolução para vocês, a gente chama vocês, tá? Podem ficar tranquilos. Tem o apoio lá no chat, tem a gente aí 24 horas disponíveis para ajudá-los, tá? Tranquilo? Desejo um excelente sábado para vocês. Bom Professora, final de semana, de muito calor. Quem puder vá à praia. Use filtro solar, como diria Pedro Bial. Use filtro professora, solar. Aqui o dia vai ser quente. Estudem, aproveitem o final de semana. Eu sei que às vezes a gente quer descansar, mas a gente às vezes abre mão de 3, 4 finais de semana para ir ficar livre durante 5 anos, que é a validade da prova. Né? Acho que eu já comentei isso com vocês em relação às validades de prova, que tem 5 anos e 3 anos. Guilherme, vamos a HP sim bastante daqui para frente, tá? Nos cálculos da renda fixa e principalmente no cálculo de previdência, tá? A gente vai usar HP sim em outros módulos, beleza?
Fiz faculdade no tempo que a Julia Gunn fazia e depois foi o Pedro Bial. O velho aí compartilhou com a gente. Use filtro solar. Cuidado com a pele. Tá bom, gente? Se tiverem dúvidas aí ao longo do final de semana, compartilhem com a gente. Eu tô lá, o Felipe tá lá. E eu não sei quando é o nosso próximo encontro. Deixa eu ver aqui no meu calendário. Que dia que a gente vai se encontrar de novo? No dia 19 não sou eu, no dia 26 não sou eu. Nossa próxima aula é no dia 9 de abril agora. No dia 9 de abril e no dia 13 de abril são as nossas próximas aulas. Belezinha? Se precisarem de mim, não hesitem em me chamar, conte comigo. Tá bom? Beijo, bom final de semana, gente. Tchau, tchau. Tchau, Tem tchau. aula Obrigado, dia 19, professor. sim, tá? Só que não sou eu, é outro professor que vai dar aula para vocês. Tá bem? Só seguir o cronograma aí direitinho. Beijos.